Hoje o tema da live é seja impecável com a sua palavra. Isso é bem importante, parece um tema chatão e tal, mas não, é importante. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Por vários motivos, né? Esse tema é muito espiritualista, tá? Pode parecer que não, mas sim, esse tema é muito espiritualista. E é importante a gente entender ele, porque mesmo falando só no aspecto espiritualista, ele tem várias vertentes. A nossa palavra é um bagulho muito louco. E a gente vai falar um pouquinho disso. E aí eu trouxe alguns conceitos aqui, né, pra gente fazer os links espirituais. A primeira referência nesse tema que eu trouxe é uma referência que eu não costumo trazer aqui, não por preconceito nem nada, mas porque eu não tenho conhecimento mesmo, que é a Bíblia. Eu não costumo fazer muitos links aqui, sabe, com a Bíblia, com as coisas que eu falo, mas hoje eu trouxe, vai ser a primeira referência. Então vamos lá. Na Bíblia, Jesus disse sim, sim, não, não. Isso em Mateus, capítulo 5, versículos 37. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Aqui a ideia é da integridade no falar. Não prometer o que não se pode cumprir e não manipular com palavras vazias. Gente, isso é tão intenso e é tão forte, porque eu tô trazendo aqui uma referência bíblica e o que a gente mais vê são religiões que dizem seguir a Bíblia e que fazem o oposto dessa orientação de Jesus. Pessoas que usam a palavra para manipular, usam a palavra de forma vazia para enganar as pessoas, não cumprem com a palavra, falam uma coisa e fazem outra, exigem do outro uma coisa e na hora dele fazer, ele faz o completo contrário. Então você vê as próprias pessoas que dizem, né, pregar e seguir e divulgar o evangelho são as pessoas que não seguem um preceito que é tão simples, que é tão básico. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Seja impecável com a sua palavra. Né? Então, essa é a primeira referência bíblica. Aí tem os provérbios, né? 12:22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. A mentira. A mentira também é utilizar a sua palavra para errar, para machucar, para enganar, para tirar vantagem, para se esconder, para não reconhecer seus erros, né? Para prejudicar alguém. Muitas pessoas mentem para prejudicar outra pessoa. A palavra é vista como aliança. No Antigo Testamento, Deus faz alianças com Noé, Abraão, Moisés. Quebrar a palavra é quebrar a aliança, o que tem peso espiritual e moral. Isso é tão louco, porque a gente está falando ainda da Bíblia. E essa coisa da palavra é aliança, isso é muito mágico. Isso é muito. A gente pode trazer aqui até mesmo referências de pactos espirituais. A gente sabe que muitos pactos feitos com espíritos, independente da natureza, da qualidade desse espírito, ele é feito com palavras. A gente fala, tem um contrato com o espírito tal. Não é um documento, um papel que você assina, um sangue que você mistura um com o outro e sela. É a palavra, gente. A palavra sela o pacto. E não porque. E aí é tão complexo que eu não vou nem entrar muito aqui nisso, porque a gente vai acabar indo para um outro assunto e que cabe até uma live falando sobre isso. Eu já fiz, na verdade, sobre pactos. O que acontece é que essa palavra, ela tem tanta força que ela tem uma força maior do que a nossa própria vontade. Então, quando você fala uma coisa, você se compromete com alguém, você tem uma aliança, né? Você faz uma aliança com alguém através da sua palavra, do seu compromisso que você expõe ali falando com outra pessoa, você, por mais que você lá na frente descumpra esse compromisso, faça o oposto do que você se comprometeu a fazer, aquela palavra ela fica reverberando dentro de você. O que isso, em algum momento, vai se transformar em culpa. E essa culpa vai ser o seu maior algoz. É assim que funcionam os pactos. Não é que você cria um laço porque você falou sim, sim, ele não. Não é isso. É a sua palavra que te conecta com aquele compromisso não cumprido, com aquela palavra que você não honrou, sabe? Então, isso é muito sério. Isso te faz criar um vínculo, um laço com outro elo do pacto por muito tempo, né? Porque você mesmo, a sua própria consciência está te cobrando aquilo.
E aí a gente pode até falar também, trazer aqui a questão do... Eu acho que eu vou falar depois. Não, vou falar agora, que eu acabo esquecendo. As relações amorosas, os casamentos ou relações amorosas no geral, não precisa ser casamento. Muita gente, a maior parte, né, das relações são monogâmicas, né? O que é uma relação monogâmica, para quem não sabe? Que não envolve terceiros, só o primeiro e o segundo, não tem um terceiro ali. Aí tem as relações, os poliamores, né, que são combinados ali, onde os dois entendem que, ok, a relação é aberta, a gente pode se relacionar com outras pessoas, ou a gente pode trazer uma outra pessoa, ou mais de uma pessoa para a relação. Isso é um combinado. Mas a relação monogâmica, ela é muito séria, no sentido de trazer muitos problemas para aquele que trai o seu parceiro. E não porque Deus castiga, como às vezes algumas pessoas falam assim, ah, se você trai, Deus te castiga, porque o casamento é algo sagrado, não sei o quê. Eu não vou nem entrar nesse mérito de ser sagrado, de não ser sagrado. Eu acho que é sagrado para quem considera ele sagrado. Quem não considera o casamento, o relacionamento sagrado, ele não é sagrado. Não é porque você tem uma bênção de um padre que vai ser sagrado independente do que aconteça ali dentro. Né? A relação ela é sagrada se os dois envolvidos ou todos envolvidos ali veem essa relação dessa forma. Mas saindo desse ponto, por que a relação monogâmica, ela tem também, é uma aliança, como a gente viu aqui, né? E é muito perigoso você quebrar essa aliança por conta da palavra. Não é o ato em si. Não é, ai, você ficou, você beijou, você transou com outra pessoa, então por conta disso você vai ter um castigo terrível de Deus. Não é. É porque você não honrou sua palavra com uma outra pessoa. Você fez uma pessoa dar a palavra dela, de que ela seria fiel e de que ela te trataria como único na vida dessa pessoa. Você deu essa palavra também, era um acordo. O acordo não era assim, ó, você é fiel, eu vou ser a pessoa que só vai ficar com você, mas você pode ficar com todo mundo. Poderia ser assim? Poderia, né? Se os dois concordassem, sem problema. É, o combinado não sai caro, né? Mas o que a gente mais vê não é isso. São duas pessoas se comprometendo a ter o mesmo, seguir o mesmo caminho da monogamia, ou seja, duas pessoas que se comprometem em não ficar com outras pessoas, não se relacionar com outras pessoas enquanto está naquele relacionamento. Então, quando uma dessas pessoas quebram esse combinado, quebram essa aliança, desonram a própria palavra, é um vínculo horrível de negatividade e uma aura de coisas ruins que acontecem com ela, porque ela tá quebrando, ela tá desonrando a própria palavra. Eu vou falar um pouco disso no aspecto espiritual, o que acontece com pessoas que têm esse tipo de comportamento. No Espiritismo, de Allan Kardec, o que a gente tem de referência sobre a palavra? A força moral da palavra. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, 28, Coletânea de Preces, fala-se da palavra como um veículo de fluidos e intenção. Quando prometemos algo ou falamos sem verdade, desequilibramos a energia e geramos desarmonia. A ideia de responsabilidade espiritual. A palavra empenhada é um compromisso que se reflete no perispírito e no karma. Promessas quebradas criam débitos a serem reparados. É o que eu falei. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente promete, com aquilo que a gente se compromete. Isso estava na primeira frase que eu falei, bíblica, lá que está em Mateus, né? Que Jesus falou sim, sim, não, não. A gente não é obrigado a se comprometer com nada, gente. Hoje em dia não existe mais, pelo menos vamos falar aqui do Brasil. Não é comum, a grande maioria, né, pela lei, a gente não casa, a gente não namora obrigatoriamente. Então, se você tá num relacionamento, você tá porque você quer. Então, seja honrado, honre aquilo que você se compromete. Você quis estar ali, você escolheu essa pessoa, você aceitou aquele compromisso. Seja honesto com você e com as pessoas. É muito sério isso. A nossa palavra é algo imutável, algo que não acaba, algo que independe da gente estar no corpo X ou no corpo Y, a gente desencarnar ou manter encarnado, é uma coisa que vai com a gente para sempre. Então a gente tem que ser muito honrado. Lógico, não existe nada que não possa ser desfeito. Mas até conseguir desfazer, muita água rola, né? Nesse rio. Aí na Umbanda, a palavra tem força mágica e vibracional. O conceito de firmeza, todo mundo fala em firmar vela, firmar santo, firmar
um trabalho espiritual. A firmeza é quando o médium firma a palavra com um guia ou com, né, uma egrégora que seja, com uma entidade, né, com um orixá, numa promessa. Essa palavra é sagrada? Quebrar é perder credibilidade espiritual. Gravem essa frase. Quebrar sua palavra num conceito espiritualista é você perder credibilidade espiritual. Isso é muito sério, tá? Aí no hermetismo, que é o Caibalion, né? Que a gente fala toda hora dele aqui. O princípio do mentalismo. Que ele fala? Que o universo é mental e o verbo cria. O verbo é a palavra. O verbo cria. Então a mente a gente idealiza e a gente cria no verbo. Princípio de correspondência e vibração. É um outro princípio do hermetismo. A palavra tem vibração, ressoa no plano material e espiritual. Cumprir a palavra mantém coerência vibracional. Quebrar gera ruído. Então não é uma coisa assim, uma sangria desatada, não tem volta. Mas no mínimo gera um ruído. Nas tradições orientais. No budismo, a palavra faz parte do nobre caminho óctuplo. Fala correta, ação correta, pensamento correto. Isso envolve evitar mentira, discurso inútil e maledicência. Quando eu li essa parte do discurso inútil, eu lembrei do pastorzinho mirim lá que fica falando um monte de palavras aleatórias e, né? Hinduísmo. O Satya, que é a verdade, é um dos princípios do Dharma. A palavra deve refletir a vida interior e compromissos verbais têm valor sagrado. Desenvolvimento pessoal, espiritualidade contemporânea. Dom Miguel Ruiz, que é naquele livro Os Quatro Compromissos, que a gente vai fazer uma série de vídeos sobre ele, que é esse livro aqui, ó. Os Quatro Compromissos. Um dos compromissos que ele fala é justamente seja impecável com a sua palavra. Significa usar a palavra para criar luz, verdade e amor, não para ferir, manipular ou mentir. É isso, gente. Então, aqui eu trouxe vários conceitos de crenças, né, e segmentos diferentes dentro da religião e da espiritualidade. E a gente vê que é tudo muito parecido, muitíssimo parecido. A nossa palavra é um poder de criação ou de destruição. Deixa eu esclarecer aqui, eu não sou espírita, gente. Minha família, eu cresci num lar espírita, mas minha família também não foi unicamente espírita, porque espiritismo não é religião, tá? Então, até para quem não sabe, espiritismo não é religião, é uma doutrina. Então, você pode ser espírita e outras coisas também, se você quiser. Minha família frequentava a igreja católica, casa espírita e terreiro de umbanda. E também candomblé, lá na Bahia. Minha mãe é baiana. Então, a gente, né, sempre teve muita abertura, assim, pra gente transitar aí por vários lugares diferentes. Mas minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fé. Ela conhece muita coisa e muito do que eu aprendi foi com ela, justamente porque ela tem a mente muito aberta e ela já estudou muita coisa. Então, hoje eu não tenho religião e eu transito em muitos lugares diferentes. Eu sou espiritualista, tá? É isso. Eu atendi uma pessoa essa semana, eu sou taróloga também, né? Eu atendi uma pessoa essa semana que eu já atendo ela algumas vezes e tal. E ela tá com um problema emocional sério e tal, e ela falou algumas coisas pra mim, né, sobre esse ponto. E ela comentou que tava meio desesperançosa, ela tá passando realmente por. Não tá com diagnóstico ainda, né? Mas ela vai começar um tratamento psicológico, vai passar no psiquiatra. Mas provavelmente, ela mesma já falou isso, provavelmente ela tá com algum grau aí de depressão sério, bem sério. Aquela que já tem ideações, né? De se desviver. E aí, antes de fazer a tiragem, eu falei pra ela que bom que você já tá com consulta marcada, que você já vai tá mais aberta para tomar medicação e tudo. Só que ela fez uma pergunta, uma das perguntas que ela fez uma pergunta sobre o futuro dela e que esse futuro, essa pergunta que ela fez estava muito ligada com aquilo que ela tava com, como se fosse uma última esperança. Ela falou com essas palavras: Ju, minha esperança, minha última esperança é a resposta dessa pergunta. Ela falou bastante, mas assim, resumindo, foi isso. Ela falou: minha última esperança é a resposta dessa pergunta. E eu acho que ela não percebeu que ela falou uma coisa tão séria, né? Que na hora opa, mandei mensagem pra ela e falei: Fulana, não é o momento de você tirar o tarô, né? Eu não vou fazer essa pergunta, porque
Tudo bem se você quiser um aconselhamento geral, se você quiser fazer as perguntas que ela tinha colocado, outra, era um pacote, né? Eu não tiro perguntas avulsas. Então ela ia fazer perguntas sobre a vida profissional dela, uma outra pergunta sobre. é, não lembro agora, uma coisa mais do dia a dia, tudo bem, eu posso fazer. Eu falei pra ela, mas essa aqui eu não vou fazer. Porque o meu propósito aqui, eu não julgo as perguntas. Você pode falar sobre amante, sobre um. Tô traindo meu marido, não tem problema. Não tem julgamento nenhum. Só que você fazer uma. Eu fazer uma pergunta de algo que eu sei, pelo que você falou, vai te desmotivar, assim, ao ponto, claramente, de você fazer uma coisa séria porque você não vai ver mais esperanças. Eu vou estar usando o meu verbo, né? Vou estar usando a minha voz, o meu. Até mesmo talvez uma capacidade, né? Eu ia falar um dom mediúnico, mas uma capacidade mesmo de leitura do tarô e tudo mais, um conhecimento técnico, espiritual que eu tenho para destruir. Eu jamais vou me colocar a serviço da destruição, mesmo que as pessoas me paguem. Eu jamais vou fazer isso. Porque aí isso fere muito dos meus valores. A gente tem que ter limites, né? A gente tem que ter ética naquilo que a gente faz, mesmo no nosso trabalho, mesmo numa relação pessoal, porque até nisso a gente arca com as consequências. Então eu falei pra ela, eu não vou mentir, eu também tenho compromisso com a minha palavra e com o meu trabalho, eu jamais vou aceitar dinheiro de alguém pra mentir. Vai sair aqui uma coisa, eu vou falar outra, porque eu tenho medo de como você pode lidar com a informação. Não vou fazer isso, então eu não tiro. Então, assim, isso aqui eu não vou perguntar. Você quer mudar a pergunta? Você quer tentar com outro tarólogo? Fique à vontade, mas eu tô sendo sincera com você. Ela ficou um pouquinho frustrada, mas ela entendeu, mudou um pouco a pergunta e quis continuar da mesma forma. Eu me senti muito bem e, no final das contas, eu senti que o jogo como um todo ajudou muito ela. Enfim, a gente tem que ser muito cuidadoso com a nossa palavra. Até naquilo que parece que não vai dar nada, pode dar, né? Nós não somos animais, gente, irracionais, que a gente não responde pelos nossos atos, porque, ai, eu não tinha intenção. Nós temos já uma capacidade de raciocínio, de consciência que exige esse tipo de tato da nossa parte. Então não tem desculpa. A gente falar uma coisa e depois falar, pô, mas não era minha intenção. Não queria magoar a pessoa. Não é assim, né? Bom, aqui eu coloquei que sobre a palavra e a magia. Mais de 70% da magia, do efeito da taxa de sucesso de um processo de magia, esse 70% consiste no poder da palavra de quem está fazendo a magia. E eu diria que poderia facilmente, assim, eu diria não, eu tenho certeza absoluta que a gente pode fazer tudo, tudo, tudo apenas com a palavra e com a força do pensamento, né? Então, uma sinceridade na palavra e no pensamento. Todas essas magias e todos os processos mágicos que a gente faz, a gente poderia sim executá-los sem nenhum elemento externo. Só que não é fácil fazer isso. Enquanto a gente está encarnado, a gente precisa sim de contribuição espiritual, precisa sim de elementos da natureza, precisa, porque a gente tem um corpo muito denso que dificulta muito a emissão daquilo que a gente pensa, do que a gente fala e o que a gente também absorve, né? Eu falei sobre isso no vídeo aí, no último vídeo que eu postei, que o nosso corpo físico ele bloqueia bastante do que a gente emite, então de dentro para fora, e do que a gente absorve. Isso é bom, mas também tem o seu lado negativo, que a gente perde muito da nossa capacidade espiritual, né? É, então, por conta disso, a gente, quando vai fazer né, quem é magista, quem é feiticeiro, quem, enfim, trabalha com essas coisas, precisam sim de elementos externos para contribuir ali com o sucesso daquele trabalho. Mas na prática, mesmo assim, quando a gente olha num todo, não precisaria, porque a palavra é tão forte, a nossa vontade, a nossa mente é tão forte que a gente conseguiria fazer qualquer coisa com só esses elementos que estão inerentes a gente, independente do que a gente tem em mãos, independente do plano que a gente tá, da dimensão que a gente tá, né? Enfim, conseguiríamos. A palavra e a influência espiritual. Essa parte é importante. Deixa eu até dar uma pausa aqui e ver os comentários.
Rei Costa fala, minha mãe é viciada em mentira e no final ela diz, juro por Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Luana, Ju, você fala tão bem, tem boa oratória. Você é professora? Não. Obrigada, Luana. Sou professora, não. Casa de estudo fino. Você já consagrou a ayahuasca? Não. Ai, Matheus, bonitinho. Matheus divulgou meu currículo profissional. Sou jornalista, contadora, taróloga e astróloga. Carol Viçosa. Fiz algumas tiragens de tarô e apareceu um obsessor masculino que eu quebrei amorosamente. Amorosamente uma promessa. Xiii. E tudo que saiu na tiragem é o que passo e sinto em todos os relacionamentos. Complicado, Carol. Mas tem sim solução, tá? Você precisa. Tem várias coisas. Não é tão simples, né? Precisaria de algumas coisas. Imagino que você já esteja fazendo, né? Algumas coisas. O que você acha da matriz do destino? Eu não conheço muito, não. Me parece ser interessante, né? Eu entendo que a matriz do destino é uma técnica da numerologia. E eu acho a numerologia um conhecimento bem interessante. Eu conheço bem. Assim, eu não conheço bem pouco, eu conheço razoável, mas eu não trabalho com isso, então eu não sei nenhuma técnica. Eu estudo um pouco sobre os números, né? Porque na astrologia, no tarô, no estudo dos arquétipos, a gente usa muito numerologia. Usa muito número, o símbolo dos números. Então eu conheço um pouco por conta disso, mas técnicas de numerologia eu não conheço muito. Só assim para você descobrir seu número do destino, seu número do karma, eu conheço, né? O seu arcano pessoal usa numerologia, mas eu não. Essas técnicas da matriz do destino, por exemplo, é super complexa. Mas eu acho que deve ser interessante, né? Mas eu não conheço muito para opinar. OSV Galaxy. Magia psíquica tá aí pra isso. É muito legal, mas é muito difícil. É. Rafa, mulher te amo. Bonitinha, Rafa. Cora Calfaz. Assisti seus vídeos incríveis. Obrigada, Cora. Que mais? Amo assistir seus vídeos. Vocês estão muito simpáticos hoje. Muito gentis. A Armin fala, Ju, estou na dúvida entre hinduísmo e o espiritismo, pois são coisas diferentes, mas elas me atraem. Então, o Armin, mas assim, não se prenda não, você não precisa seguir uma coisa só, você pode, como eu faço, tá? Eu acho que a gente tem que seguir a nossa intuição, como eu faço. Tem coisas no espiritismo que são muito interessantes pra mim, tem coisas que não são, eu ignoro. Não porque eu não quero, por exemplo, o espiritismo, a parte que te exige algum comprometimento, não sei o que, você não gosta, né? E fica fácil. Não, não é isso. São coisas que pra mim não fazem sentido naquilo que eu acredito do plano espiritual e de coisas que eu já provei também. E não é que eu não acredito, né? Pra mim hoje não tem nada no espiritismo que eu não acredite. Por que a Juliana não é espírita? Não tem nada que eu não acredite. Não tem nada que eu não acredite no espiritismo. O que eu não concordo com o espiritismo são questões de afinidade. O espiritismo ele tem uma postura bem próxima do catolicismo, né? Então esse culto a Jesus como sendo o grande, o único, né? Eles não falam que é o único, mas fala muito que é o maior, assim, o maior espírito que já pisou na Terra, que a gente tem que seguir unicamente os caminhos de Jesus. Eu não concordo muito. Eu tenho muito respeito e admiração por Jesus, mas eu sinto que Jesus, ele tem ele vibra num tipo de energia, que é a energia do amor, da servidão e da conciliação. Isso é incrível, né? Mas eu vejo que existem outras entidades espirituais que também pisaram na Terra, sejam encarnados ou não, né? Como os orixás, por exemplo, que eles são tão evoluídos quanto Jesus, mas eles trabalham em outra energia, não é a energia do amor.
mas é também tão evoluídos quanto Jesus. Então, eles trabalham em outra energia que também a gente precisa desenvolver, como a energia da justiça, como a energia da a própria energia assim da, sabe, da ação. A gente precisa ter uma energia de ação, de construção, né? Então eu sinto que existem muitas outras entidades muitíssimo elevadas espiritualmente que o espiritismo meio que ignora. Quando a gente estuda muito a fundo, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando dos estudos mesmo. A gente vê que eles não negam a existência de espíritos tão evoluídos quanto Jesus, mas eles decidiram eleger Jesus como o maior e como o modelo a ser seguido. Não tem problema nenhum nisso. É que eu não sinto uma afinidade exclusiva com essa energia amorosa e, e de servidão, né? Eu sinto que é uma das coisas que a gente tem que desenvolver, mas eu sinto que nesta fase da humanidade a gente também precisa desenvolver outras. Mas eu super concordo, eu entendo, na verdade, que Jesus veio numa fase onde a humanidade precisava sim daquele tipo de energia que ele veio aqui trazer. Era uma fase bélica, muito bélica, de dente por dente, olho por olho, de, sabe, uma soberba muito grande. A gente ainda conserva muito daquilo, mas aquela época era muito pior. Precisava trazer, sim, um pouco da humildade, sabe, da servidão, enfim, de todas as qualidades que Jesus nos ensinou. Mas esse é um ponto, sabe? E outras coisas também. O Espiritismo, ele tira toda a questão de culto a coisas, a entidades, a símbolos, elementos. O espiritismo não indica banho de nada, acender vela para ninguém, nada, 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 porque eles querem que a gente tenha essa capacidade que eu falei apenas com a nossa força de pensamento e com o nosso, com a nossa moral irretocável, né? Então, aquelas pessoas que são tão, tipo Jesus, é um ser tão irretocável, é tão perfeito que nada atinge ele, não precisa de nada externo para proteção. Isso é incrível, eu também acredito nisso. Mas eu acho que a gente tá tão longe disso que eu acho que tem que ter algumas coisas intermediárias até a gente chegar nesse patamar. Enfim, são muitas coisas, tá? Mas, então, por isso que eu pego algumas coisas assim. O Espiritismo é um lugar, é uma doutrina incrível para estudo. Eles te ensinam a estudar, eles te ensinam a ter paciência, eles te ensinam que a gente conquista as melhores coisas com muita paciência. Eu não tô falando aqui de conquistas materiais, eu tô falando dessas conquistas, dessas capacidades psíquicas que a gente tem capacidade, mas que a gente tem muita dificuldade em ter. Então a gente acaba indo pelo mais fácil. Isso não é um problema, como eu falei, ao meu ver, que a gente fica recorrendo a rituais, a amuletos, a proteções externas e tudo mais, porque é muito difícil a gente conquistar essas coisas apenas com o poder na mente. E, enfim. Então, eu acho que esse lado deles é muito bom, do estudo e tudo mais, a disciplina. Mas não é a minha realidade hoje, eu acho que não é nem de 90% das pessoas. A Umbanda, eu acho incrível o culto, eu acho incrível essa trazer para mais para a realidade que a gente vive hoje, né? A realidade das pessoas reais, das pessoas, fazer com que pessoas comuns possam trabalhar em prol da espiritualidade e ajudar outras pessoas ao mesmo tempo que elas se ajudam. Então isso é incrível, sem precisar fazer grandes mudanças na sua vida assim de cara. Então você vai mudando conforme você já vai fazendo esse intercâmbio com a espiritualidade. Isso é muito bom e por isso que a Umbanda tá atraindo tantos jovens, eu acho isso top. Mas eu não gosto de estar dentro de uma religião onde você tem muitas regras no sentido de, sabe, você tem que seguir coisinhas, você tem que ter um pai de santo, uma mãe de santo, que muitas vezes fala o que você pode, o que você não pode falar fazer na sua vida prática. Eu não me sinto bem num lugar assim. Num lugar assim, eu frequento a Umbanda, só que nesse lugar que eu digo hipotético de você estar como se fosse uma criança com uma mãe te falando que você pode usar roupa tal, que você não pode se relacionar com fulano, que você não pode trabalhar com ciclano, que sábado você tem que comer isso e não aquilo. Então, é nesse ponto, assim, o que pra mim funciona hoje, eu pego pra mim. O que não funciona, eu ignoro. Então, eu não preciso estar enfiada no único lugar. Eu coloquei aqui uma coisa mais voltada para o mundo material, tá? A palavra e a internet. Nossa palavra, ela é eternizada hoje em dia, né? Então, eu vou falar por último que é a questão espiritual, mas vindo aqui para a parte da internet.
a gente tem que tomar muito cuidado e levar muito a sério aquilo que a gente fala, porque com o advento da internet, gente, o que a gente fala aqui é eterno, nunca vai ser apagado. Por mais que você fale, faça um vídeo que depois você se arrepende e você apague, sempre vai ter alguém que vai ter salvo, dado um print, gravado a tela, que seja. Vai estar salvo em algum servidor aqui, se a justiça quiser pegar, sei lá, acionar o TikTok para pegar, não sei o que, vai conseguir. Então, a gente vê isso o tempo todo, pessoas cometem crimes, hackers que fazem coisas assim que você, até Deus duvida, ou seja, tem muito conhecimento. Quando eles são pegos, é possível, sim, sempre é possível recuperar, sempre é possível recuperar. Por isso que quando a gente vê hoje em dia falando assim, ah, não recuperou as conversas de não sei o que, é bem estranho, é bem suspeito, porque hoje em dia você sempre consegue recuperar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, levar muito a sério a nossa palavra, o que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente eterniza. Num aspecto social, a gente pode se prejudicar demais por conta daquilo que a gente fala, né? E também no aspecto moral e espiritual, como eu falei bastante aí pra trás, né? Que aquilo fica gravado, gente, em níveis que a gente desconhece, sabe? Em consciências externas, em registros akáshicos. Esses registros não é um espírito que tá gravando o que cada um faz. Ah, ela entrou no banheiro, deixa eu ir lá acompanhar ela no banheiro para ficar gravando. Registros akáshicos são coisas que a gente faz, que a gente fala e que ficam gravados numa consciência cósmica. Não existe limite de memória para o que a gente faz espiritualmente falando. Não existe, fica tudo gravado. E aquilo ressoa muito no desenrolar da nossa vida, do nosso desenvolvimento espiritual e pessoal. E é muito louco, assim, às vezes eu até não, eu evito pensar tanto. Porque se você parar pra pensar que a vida e tudo, assim, tudo, plano espiritual, plano físico, tudo, a existência, ela é toda feita, ela é toda pautada em efeitos borboletas. Vocês sabem o que é efeito borboleta? É aquela coisa assim, uma borboleta bate uma asa aqui, né? E gera um impacto a quilômetros de distância. Ou seja, o que a gente faz agora, uma coisa que eu tô falando aqui agora, pode desencadear uma série de eventos que não tem volta, tá? Por isso que eu falei pra você da moça que eu atendi, né? Que eu falei assim, eu não sei o que ela vai fazer com essa informação. Me deu, assim, uma intuição fortíssima quando eu vi o áudio, quando eu ouvi, né, o áudio que ela me mandou falando, Jô, tô tão desgostosa, assim, que só o que me segura aqui é minha filha, não sei o quê. E eu tô. E assim, eu não tenho esperança de futuro. Na verdade, eu quero uma tiragem pra ver o que vai sair do futuro, porque é a minha única esperança, que saia alguma coisa boa, que eu vou ter alguma notícia boa, que eu vou encontrar alguém que me ame, porque se não tiver nada disso, eu não sei o que vai ser de mim. Sendo que ela tinha me falado antes que ela tava com ideações, né? Então, assim, na hora eu falei, o que eu falar a partir daqui pode trazer consequências irremediáveis, sabe? Consequências seríssimas que vai desencadear uma série de eventos e vai impactar uma série de pessoas também. A filha, a mãe, o pai, o trabalho, os planos de futuro que ela tem como planejamento espiritual para ela, né? A encarnação dela, a vida dela como espírito, como que ela vai partir, como que ela vai chegar lá do outro lado, tendo partido dessa forma, por conta de uma palavra, de um áudio de 5 minutos que eu gravo, sabe? Então a gente tem que ter muita responsabilidade, gente. Quem tá na internet e na vida também, um professor, um político, um chefe. Quantas vezes todo mundo aqui, todo mundo não, que eu sei que tem gente muito nova, né? Mas, tipo, a maioria aqui já trabalha ou já trabalhou, né? Pra alguém. Mesmo quando a gente é autônomo, mas vamos falar aqui de quem é CLT ou já foi CLT. Às vezes um gestor fala uma coisa que te impacta de uma forma que você nunca mais consegue. Tipo assim, você não esquece aquilo que aquele gestor falou, você nunca mais vai esquecer. Aquilo fica gravado na sua memória. Às vezes aquilo muda o seu jeito de encarar a vida. Eu nunca falei pra. Eu nem tenho mais contato com essa pessoa, mas eu tive um gestor, né, quando eu estudava jornalismo, teve duas falas de duas pessoas que fizeram eu mudar, assim, os rumos da minha vida. A primeira foi de um professor meu. Ele falou assim pra mim, pra mim não, ele falou numa aula assim, ó.
Gente, vocês foram muito burros de escolher essa profissão, porque é uma profissão desgraçada. Eu não gosto de falar essa palavra, não é que o TikTok não deixa. A palavra é meio amaldiçoada. Essa profissão é uma profissão tananã, horrível. Você vai ficar, vai viver na miséria, vai ter que trabalhar um monte, vai viver sempre aquém. Se você não é filho de um grande jornalista, se você não tem alguém já no meio para te indicar, você vai ser assessor de imprensa que ganha uma miséria, não sei o quê. E ali, gente, eu, numa família super humilde, eu era bolsista, eu falei assim, meu, o meu plano de crescimento é estudar, né, fazer uma faculdade, ter uma profissão e construir aqui minha carreira, né, conquistar aqui minhas coisas materiais através do meu trabalho. Se eu tô numa profissão que não vai me dar dinheiro nenhum, então eu não tô na profissão errada. Depois disso, eu desisti, assim, do jornalismo. Eu já estava terminando, só que eu já me candidatei, fiz a prova. Eu também consegui bolsa na faculdade de Ciências Contábeis. Já prestei mesmo, não tinha nem acabado ainda jornalismo, já prestei vestibular para outra faculdade. E eu não queria me formar justamente para poder conseguir a bolsa antes de me formar, porque não podia ter duas bolsas. E consegui, terminei jornalismo, mas na sequência eu já emendei com ciências contábeis, saí do meu estágio que eu tava, já comecei a trabalhar no escritório de contabilidade. E, e hoje eu me arrependo, porque eu segui ali um conselho de uma pessoa que eu tinha muita admiração, esse professor, eu tinha muita admiração por ele, e ele tinha. Só que ele era muito amargurado, sabe, na carreira dele. E ele acabou desmotivando muitos alunos ali com aquela fala, né? E como ele era uma pessoa que eu tinha muita admiração, eu falei, pô, se ele tá falando isso, então realmente não tem caminho aqui para mim, né, nessa carreira, porque eu quero dinheiro. O Eden colocou ele, tava errado, jornalismo é punk. Não, não estava errado, no sentido assim de que é punk. Só que na época que eu estudava, Eden, não tinha internet como é hoje. A internet era só para adolescente brincar, ficar conversando no chat do UOL. As pessoas não trabalhavam com internet. E hoje, eu sempre quis fazer jornalismo, desde que eu sou criança. Eu tenho muita, assim, né, sem modéstia aqui, mas eu me conheço. Eu tenho bastante facilidade com oratória, eu escrevo muito bem, eu falo bem, eu escrevo bem, eu sou muito criativa. Eu acabei indo para uma área que dá dinheiro, mas que me suga até a alma, assim. Então, eu acho que eu tendo me formado lá no passado e pegando o começo da internet, eu poderia me dar muito bem. Mas tudo bem, né? São escolhas que a gente faz, a gente tem que lidar com elas. Mas assim, será que ele foi responsável? Não tô culpando ele, foi uma coisa que eu quis fazer sem problema nenhum. Assim, ele não falou pra mim, você não deve continuar fazendo jornalismo, não foi isso. Mas o que ele falou pra mim me afetou no sentido das minhas escolhas, escolhas importantes, né? De carreira, do que fazer, do que não fazer. E e às vezes a pessoa não imagina que a palavra dela, que aquilo que ele tá falando, tá realmente influenciando seriamente as pessoas. De novo, eu não tô culpando ele, tá, gente? Eu fiz porque eu quis. Eu tô dando um exemplo de como a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, que isso pode reverberar muito na vida de uma pessoa, né? Um outro exemplo que eu vou dar aqui, mais recente, tá? No último vídeo que eu postei, foi um cortezinho de uma live que eu fiz aí, que eu tava editando. Eu acho que eu fiz, sei lá, em agosto essa live, ou no começo. Não, foi em agosto. E eu peguei, tava muito corrida essa semana, então eu não tive tempo pra gravar vídeo. Aí, pra não deixar sem nada, fui lá e fiz um corte da live que eu tava editando mesmo, que eu reposto tudo lá no YouTube, né? Então eu tava editando, aí tinha uma fala minha que eu falei, aqui pode virar um corte. Fiz o corte e postei aqui, é o meu último vídeo. Nesse vídeo eu falo sobre a gente ter a consciência, a gente precisa ter a consciência de que nós temos a mesma mentalidade, a mesma personalidade, só que com mais intensidade lá no astral. Então, se eu, hoje, se aqui eu, Juliana, sou uma pessoa muito raivosa, muito nervosa, que não tolero nada, que qualquer coisa me tira do sério, lá no plano astral eu vou estar raivosa ao dobro, ao quadrado, ao cubo, né? Eu vou estar pistolando por qualquer coisa. Se alguém olhar pra mim e fazer assim, eu já saio mordendo a cara da pessoa.
Então, eu falei isso, que a gente não pode achar que desencarnar... Ah, pra mim, tanto, tudo bem desencarnar, porque lá deve ser muito legal, vou fazer várias amizades. É como se fosse uma vida nova, né? Uma nova identidade, vou deixar tudo pra trás aqui, tá tudo certo. E no vídeo eu falo que não, que eu fiz o vídeo sobre isso, é isso que eu tô falando, Armin. Essa semana não fiz o vídeo sobre isso, eu fiz um corte e postei, né, meu último vídeo. Eu falei isso. E aí, uma pessoa veio pra mim e falou assim, que... Peraí. Ai. Essa semana, tá? Uma pessoa mandou mensagem pra mim, uma pessoa que eu conheço, não na minha vida verdadeira, mas eu conheço aqui da internet, uma pessoa que já me acompanha há muito tempo. A pessoa me mandou mensagem assim: pô, Ju, vi seu vídeo, fiquei chateada. Falei, por quê? Ai, meu Deus. Pô, vi aquele vídeo lá essa semana, fiquei chateada, porque assim, eu já tava pronta pra partir. Ela falou assim, gente, eu já estava pronta para partir. E eu não parti porque na minha cabeça tudo ia ser diferente, né? Eu não tenho amigos aqui, eu não tenho um relacionamento. Eu achava que lá eu ia. Ela falou uma coisa assim, sabe? Que ela achou que lá ia ser tudo diferente. É como se fosse um reset da vida dela. E depois que ela assistiu o vídeo, ela ficou chateada porque ela viu que ela ia ficar igualzinha. Ela falou assim, pô, então se eu tô aqui numa depressão ferrada, enfiada em casa, não consigo botar a cara na rua, lá também eu vou ficar isolada, sem conseguir me relacionar, sem conseguir manter uma amizade, uma conversa. Então, assim, vi que o melhor é ficar aqui e tentar resolver aqui. Gente, ó que sério isso, né? Não que eu sou ninguém que estimula as pessoas a terem uma vida maravilhosa, não é isso. Mas, da mesma forma que você pode falar uma coisa que pode estimular a pessoa para uma coisa positiva, você também pode falar uma coisa que pode estimular para uma coisa negativa. Então, lógico, a gente não pode controlar tudo que as pessoas vão fazer com aquilo que a gente fala, né? Não dá para controlar. Mas a gente tem que ter o mínimo de responsabilidade. E hoje em dia eu vejo que o que mais falta é a responsabilidade das pessoas que falam o que querem aqui. Porque quando a gente liga uma câmera e começa a falar, parece que a gente tá sozinha falando com as, né? Falando com as paredes. Mas não é. Tem muita gente assistindo. E se você posta um vídeo ainda e deixa postado aqui, pode ser que uma pessoa venha assistir daqui a 10 anos. Tem um vídeo meu que essa semana até mostrei pro meu marido. Eu fiz esse vídeo em 2023, acho que é agosto de 2023. Do nada, todo mundo começou a assistir esse vídeo, todo mundo começou a comentar, eu tô horrorosa, meu cabelo tá horrível, loiro, um loiro todo amarelo. E eu, meu Deus, por que que viraliza esse vídeo? Não viralizou, mas tipo assim, desde sexta-feira que eu tô vendo um monte de gente comentando esse vídeo. E assim, um tema super aleatório, nada demais. E assim, aí eu fiquei pensando, né? Porra, a gente faz uns bagulho há 2 anos, do nada, o negócio vem à tona de novo, né? É uma coisa importante. Deixa eu ver aqui os comentários, eu vou falar o último tópico que eu acho que vocês vão gostar mais. Último tópico. A palavra e a influência espiritual. Os espíritos que tentam nos prejudicar, então quem são esses espíritos? São os encostos, né? Os famosos encostos. E não só, né, gente? A gente... Peraí, eu vou dar um passo para trás. Eu vou falar uma coisa intermediária. Pessoas que trabalham com a espiritualidade são pessoas muito, muito, muito visadas. Por exemplo, um pai de santo, uma mãe de santo, um sacerdote, um padre, um pastor, um dirigente de centro espírita, um médium que é muito ostensivo e que trabalha com sua mediunidade, são pessoas muito, 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 muito visadas. Por quê? Porque ela está trabalhando com muita gente, fazendo bem para essas pessoas. Ela tá ajudando pessoas tanto que vêm só receber, por exemplo, vai num terreiro de Umbanda. Tem pessoas que vêm para receber ajuda, né? Então, nas giras, né? O pessoal vai lá para assistência, receber um passe das entidades e tal. Então, tá ajudando muito essas pessoas. E também tem os médiums que vão trabalhar e também estão sendo ajudados. Então, assim, um pai de santo, um dirigente de centro espírita, todas essas pessoas que eu falei, né, líderes espirituais ou religiosos, são muito, muito, muito visados. Gente, tenho certeza, a gente fala muito dos evangélicos porque tem muitos escândalos hoje em dia ligados a pastores e tudo mais, né, porque
a questão do dinheiro tá subindo pra cabeça num grau, assim, que a galera tá pirando, né? Mas eu tenho certeza que a maioria não tem propósitos ruins quando entram, né, na igreja, quando tem intenção de ser um pastor para as pessoas, sabe? De ajudar as pessoas a viver o evangelho e tudo mais. Eu acho que eles não entram com a intenção de ludibriar, de ficar enganando, de ficar tirando dinheiro de pobre, mas são muito visados. Então, se você não tem uma firmeza na sua intenção, se você não tem um caráter muito rigoroso mesmo com você mesmo, não é rigoroso com os outros. Jesus não era rigoroso com ninguém, era com ele. É, igual o Chico Xavier falava assim, ó, eu peço todos os dias para eu ser compassivo com os outros e extremamente rígido comigo. Não tô falando que a gente tem que ser assim, são seres que estão muito acima, né? Mas a gente precisa, antes de ficar exigindo do outro, a gente tem que ver se a gente tem o que a gente exige do outro. Se exige retidão do outro, e você é correto? Né? Então, pessoas que estão nessas posições de liderança espiritual e religiosa precisa ter isso muito mais em mente, né? E no comportamento. Porque essas pessoas são muito visadas. Todos nós somos, eles são mais. Por quê? Porque estão, teoricamente, ajudando muita gente ao mesmo tempo. Então, é muito, pensa em custo de toda essa galera indo contra aquele agente da mudança, né, das pessoas ali que eles estão perturbando. É pesado. Então, essas pessoas, elas precisam ter, assim, gente, uma retidão muito grande nas suas ações e nas suas palavras, como eu falei, tem que ser muito correto com as suas palavras, porque tem muito ser espiritual só esperando um deslize dessas pessoas para cair matando. Isso acontece o tempo inteiro. Até em centro espírita a gente vê uns escândalos assim terríveis. E quase sempre é ligado com a parte sexual. Isso é muito louco. É muito louco isso. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em ficar cagando regra pros outros, porque é uma área que pega muita gente. Nossa, já trabalhei em centro espírita que teve escândalos assim ferrados. Tipo, o cara era casado com uma mulher que também era trabalhadora do centro espírita e ele traía ela com uma outra terceira trabalhadora do centro espírita que também era casada. Dirigente do centro que também se envolveu, mas não com uma pessoa do centro, mas com traição com a mulher, enfim, com uma outra mulher lá fora, tal. Então, mas não é só isso, tem várias formas, né? E agora a gente vê muito essa coisa do dinheiro, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque na parte espiritual, gente, eles pegam muito essa incompatibilidade, nem incompatibilidade, essa hipocrisia mesmo que a gente tem na nossa vida, por exemplo. É, vamos supor que eu venho aqui e começo a falar pra vocês. Olha, porque vocês não podem nunca, jamais. Deixa eu ver aqui uma coisa que eu faço e que poderia falar que não é pra fazer. Deixa eu ver. Beber. Eu tomo minha cervejinha de vez em quando. Inclusive, eu acho que eu vou tomar um vinho depois da live, que eu estou de férias. Gente, isso aqui é base, fica parecendo que eu tô babando, né? Minha base que tá oxidando. Deixa eu ver se eu passo alguma coisa aqui. Aí vamos supor que eu chego aqui e falo assim, vocês não podem beber, porque bebida vincula a gente à energia de umbral, porque quem bebe tem sempre obsessores do seu lado bebendo com você. Você não pode beber, não sei o que, não sei o que. Não, nem socialmente, não pode, não pode. Aí eu desligo aqui a live e vou pro meu marido, abre lá a garrafa de vinho pra gente beber junto aqui, essa garrafa inteirinha. Como é que fica a minha palavra, né? Porque tem pessoas que podem estar me assistindo aqui, que podem confiar muito em mim e ficar falando assim, pô, a Ju falou que beber faz mal, tá? E a pessoa tem um esforço muito grande, sabe, pra parar, ela para, tal. Que bom que ela parou, mas e eu, sabe? Com que moral? Qual a cara de pau que eu tenho pra falar aqui que você não pode beber nada e eu vou desligar a live aqui e começar a beber? Sabe o que acontece? Você dorme, né? Isso porque eu faço projeção astral. Se eu não fizesse projeção astral também ia acontecer isso, só que eu não ia ficar sabendo. E você é perseguida. Eles ficam escarneando na tua cara. É, sua santinha do pau oco. Não pode beber, né? Você tava lá, ó, enchendo tua cara. E aí, fica jogando bebida em você. Eles fazem isso, gente, pra te humilhar mesmo, sabe? Pra te escandalizar mesmo, sabe? Isso também com sexo. E a gente vê muito isso, gente, pra pensar um pouquinho. Qual é a religião que mais condena sexo fora do casamento, práticas sexuais que você não pode fazer isso com o marido, isso com não sei o quê?
o evangélico, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a mulher não pode não sei o quê, tem que só casar não sei o quê, não, não, não. Eles falam isso, né? Esses caras, eles falam. Quem mais tem, que tem muito, 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 muito pastor que apronta muito no off, né? E aí esses caras saem do corpo, eles são levados para aquelas zonas mais trevosas mesmo, sexuais. Ai, entrou um cílio no meu olho. E ali eles aprontam de um tudo, né? E aí, gente, eu sei que pode parecer, nossa, que delícia, zonas sexuais, né? Gente, quando você vai lá em projeção astral, porque se você tá em projeção, você não vai, porque você vai olhar aquilo ali, você não vai nem querer chegar perto. Mas às vezes a gente abre a consciência lá no meio. Nossa, a moral vai lá pro lixo, assim, tipo, você se sente assim, um merda. Porque você vê o que que tá acontecendo ali. Eu vou falar uma coisa bem pesada, tá? Mas é a realidade, acredita em mim. Quando você abre consciência, se alguém já aconteceu isso, por favor, gente, fale aqui pra eu não ficar sozinha falando. Já aconteceu comigo, de eu abrir consciência lá no meio. Ou seja, eu não fui pra lá consciente, eu abri consciência lá no meio. Você vê quem são aquelas pessoas. Sabe qual é a equivalência que eu posso falar pra vocês? A equivalência no plano físico, você estar se relacionando sexualmente com os cracudos da Cracolândia. E os cracudos da Cracolândia tá com muito mais dignidade do que o povo lá. Gente, é um bando de trapo humano. Só que você, quando tá sonhando, a sua mente, você tá tendo prazer. Então, a sua mente tá relacionando aquele prazer com a sua referência de atração sexual que você tem. Então, se você gosta de pessoas bonitas, vamos supor que você tem uma atração por homens que parecem os artistas do K-pop. Então, quando você tá num lugar assim, se você não tá consciente, você vai acordar falando assim, nossa, eu tive relação com Jungkook, com não sei quem, nossa. Ou então você sabe que não é, mas é alguém muito. Nossa, era a cara dele, nossa, tava muito bom, tava muito. Tava bom mesmo porque você, né? Você sentiu prazer, mas não era com pessoas, com seres com aquela aparência, não era. Eram seres extremamente deploráveis, assim. Eu já estive com a consciência aberta num local assim, deploráveis, assim, trapos humanos, trapos humanos. Então, é uma coisa horrível. Você não vai querer estar ali, porque você não vai querer estar lá na Cracolândia se relacionando com os cracudos lá, só a bexiga, só a capa do Batman, né? Só pensar assim, quando você passa lá dá vontade, assim, deu uma coceirinha aqui, não dá, né? É a mesma coisa lá. E é bem pior, porque eles têm todo deformado, assim, as partes todas deformadas, tá? Já contei muitas histórias aqui pra vocês. Então, eles levam você num local assim, fazem você abrir consciência, ou fazem você achar que tá se relacionando com coisas incríveis e maravilhosas e você não tá. Pra te escandalizar, pra tirar tua moral mesmo, pra que você se torne uma pessoa sem palavra nenhuma, pra que você acabe com a tua energia mesmo. E aí você vai se afastar daqueles que te ajudam. Aqueles que te ajudam vão acabar se afastando. Não, você que tá se afastando, né? Porque estão numa frequência aqui, você que vai lá pra baixo. Eles não vão descer pra te acompanhar, né, gente? É aquilo. Você tem uma pessoa querida que você ama, a pessoa pula no buraco por vontade própria. Não, eu quero ficar aqui na lama. Você, também vou. Você não vai. É o princípio que acontece. E até Exu, tá? Vai achando que Exu vai ficar pulando no buraco com você. Não pula, não, tá? Eu vejo aí umas palhaçadas de muita gente falando, ai, o meu não mexe comigo não, porque o meu Exu vai não sei o que, não sei o que. Beleza, tá certo? Se você tiver na tua, se você não estiver caçando confusão, o teu Exu realmente vai te proteger e te defender. Mas fica você caçando confusão pra você ver. Vai ser o teu Exu e o outro te dando um couro. Então, assim, não fica brincando com a entidade, achando que a entidade gosta de palhaçada e que vai ficar do teu lado independente do que você fizer, que não vai, não. Vão ser o primeiro a fazer você, deixar você lá sozinho para que você aprenda na dor a parar de ser besta. Então a gente tem que ter muita responsabilidade com isso, porque isso envolve uns processos. Isso nos deixa muito vulneráveis espiritualmente falando. Gente, deixa muito. Nossa, muito, assim, ó, já aconteceu comigo coisas, assim, que me deixaram com vergonha, assim, quando eu acordei, porque eu lembrei, tipo, não abri consciência lá, mas eu acordei lembrando, sabe? Você fica, nossa, gente, que vergonha, e você se toca que você tá falando coisas que você mesmo não tá praticando, sabe?
Uma coisa que eu era uma pessoa muito disciplinada na minha adolescência, no começo da minha vida adulta. E com o passar do tempo, eu fui ficando meio preguiçosinha, sabe? Tipo, eu tinha disciplina para uma coisa, para outra, zero. E eu continuava com aquela imagem de disciplinada, assim, ficava dando conselhos para as pessoas, assim, tipo, no meu núcleo, sabe? Nossa, você devia acordar mais cedo, porque você acorda muito tarde, por isso que você não consegue fazer tal e tal coisa. Você devia deixar, sei lá, uma colega do trabalho que vivia atrasada com as entregas. Ô, amiga, mas você também, né, começa a fazer as coisas em cima da hora. Eu sou super organizado, eu começo a fazer 30 dias antes e não sei o que. Mentira, não fazia mais. Eu fazia isso no passado, já não fazia mais. E aí eu comecei nessa, comecei a ter uns sonhos, gente, de pessoas que ficavam, tipo, me xingando, assim, de várias coisas, sabe? Nesse sentido, assim, ó, sua mentirosa, você é uma farsa, você é uma farsa, você é... E aquilo bateu pesado, assim. Eu falei, para de ficar, primeiro, dando conselhos não solicitados, e segundo, ficar julgando as pessoas com aquilo que você não é. Você pode falar sobre coisas, mas não fica fingindo que você é uma pessoa irretocável, que você já superou esse problema, que você não superou nada. Você tá super nesse problema. Então, uma das grandes brechas que a gente acaba dando para influências espirituais que nos prejudica é a palavra não cumprida. A palavra não cumprida. E isso, gente, aí por último, né, que eu queria. Aí eu vou ler os comentários e a gente finaliza. E por último Obrigada, inimigo da estética. Por último, a gente precisa ser a gente precisa ter uma palavra honrada, nós precisamos ser honrosos, corretos conosco, principalmente, acima de qualquer coisa. A gente precisa ser fiel à nossa palavra por nós mesmos. É como eu falei no comecinho, né? A palavra que a gente fala, as promessas que a gente faz para nós mesmos e para os outros, elas ecoam, elas ficam gravadas em num nível que a gente não conhece. Dentro da gente, vinculado a nós. Não dentro aqui do corpo, mas em algo que está vinculado a nós. Aquilo ali vai acompanhar a gente para sempre. Então, você falou uma coisa, você se comprometeu, você prometeu e você não está cumprindo, aquilo vai ficar te perseguindo e vai ter um momento que aquilo vai explodir como uma cobrança, sabe? A sua consciência não vai deixar aquilo passar. Então, a gente precisa ter uma palavra irretocável com a gente mesmo. Prometer uma coisa para você mesmo, cumpra. E eu falo uma coisa, gente, no dia a dia, não tô falando aqui hipoteticamente, eu deixei essa parte espiritual pro final, mas também pra prática. A gente precisa cumprir a palavra por nós mesmos. Quantas vezes você prometeu que, pô, esse ano eu vou fazer isso, isso e isso, esse ano eu vou ser mais isso, e você não cumpriu. Isso vai te tirando a credibilidade de você com você mesmo. Quando vê, passa anos e anos e anos, você começa a se achar uma incompetente, uma pessoa que não tem capacidade para nada, uma pessoa burra, uma pessoa que não consegue realizar nada, porque você não se compromete com você, né? É bem comum na sociedade que a gente vive hoje, a gente ter um compromisso, a gente ter uma palavra, a gente ter uma força ali para conquistar as coisas profissionais, né? Minha geração é muito isso. Hoje em dia eu vejo a geração muito com outros, no sentido assim, eu tenho um relacionamento, eu faço tudo pelo meu namorado, eu faço tudo pela minha namorada. Mas e por você? Você tá comprometido com aquilo que você quer pra você, com aquilo que você prometeu e que você idealizou para você? Muitas vezes não. E a gente precisa colocar como compromisso com a gente, como se fosse assim, minha prioridade. Minha prioridade são os compromissos comigo. E não confundam isso com egoísmo, tá? Não é que assim, ó, eu em primeiro lugar, eu em segundo, eu em terceiro. Não, você não vive numa bolha, você não vive no planetinha lá sozinho, onde você tá. Não, a gente vive em sociedade, a gente tem que agir como uma sociedade. Estamos entrando na era de aquário, quem ficar nessa vibe egoísta vai se dar muito mal, tá? Porque o que a gente emite, a gente recebe. Inclusive, eu vou fazer uma live em breve sobre isso. Essa questão de causa e efeito, gente, de ação e reação, tá vindo muito, 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 muito rápido. Então a gente tem que tomar cuidado, não dá pra viver no egoísmo. Mas eu digo assim, comprometo. Se comprometeu com você, cumpra.
tá? Ah, eu vou fazer academia, faça a porra da academia. Ah, eu não vou mais correr atrás, não vou ficar mais dando trela pro meu ex-namorado que me colocou 599 chifres. Aí o primeiro, oi amor, tô com saudade de você, já tá lá com as pernas abertas, lá venha. Não, seja ético e seja firme para com você, sabe? Se respeite como uma pessoa que merece, que você cumpra a palavra com você mesmo. Então, é isso. Palavras são fortes. A gente não pode achar que o que a gente fala aqui, ah, não, mas ela não. Eu prometi fidelidade, mas se ela não souber, o que os olhos não vê, o coração não sente. É, mas você sabe, a sua consciência gravou aquilo ali, vai te acompanhar. Depois que a sua vida vira um caos, aí você vai ver, depois começa a ser perseguido espiritualmente, aí vai atrás de fazer trabalho mágico. Daniela, por que você foi pra lá? Eu achava que só quem vivia a vida errada ia pra esses lugares. Esse é o problema, Dani. Esse é o problema. Vou te falar, sabe um dos motivos que eu comecei a criar conteúdo aqui? Porque as pessoas mentem. Ou as pessoas, no mínimo, vou falar mentir, mas as pessoas, no mínimo, escondem a realidade. Principalmente mulher. Mulher que fala sobre espiritualidade, sobre coisas que vê lá no astral, elas não contam as coisas que realmente elas veem e fazem lá. Elas contam que vão para a sétima dimensão, que voou com os ETs, que foi para Júpiter, que recebeu uma consagração de não sei quem lá da sétima dimensão e não sei o quê. E eu senti a falta de experiências reais. E eu encontrei muito isso no conteúdo do Saulo Caldeirão. Mas eu queria uma perspectiva feminina, né? Então, eu continuo acompanhando o Saulo, é um dos pouquíssimos que eu acompanho, assim, que fala de projeção e tal. O Wagner também, mas o Saulo eu acho ele mais pé no chão. Não que o Wagner não é pé no chão, mas o Saulo, ele fala mais a realidade ali, eu percebo. Eu sinto que o Wagner é mais professor, então ele mais ensina e tal, do que fala as experiências todas dele. E eu queria compartilhar, e eu vi que quando eu comecei a falar, muita gente também vive isso, só que não fala. Quem tá botando a cara na internet mesmo não fala, e eu entendo, as pessoas são muito julgadas e tudo mais, mas eu não, zero problema com isso, porque nós somos seres humanos, a gente tem nossos calcanhares de Aquiles, é bem comum você tá. A energia sexual, ela tá em todo mundo, por mais que tem pessoas que se sintam assexuadas e tal, você tem energia sexual em você, só que você não direciona ela para sexo, né, quem é assexuado. Mas ela existe em todo mundo, né? A gente tem um chakra básico funcionando e se você não tá trabalhando bem ela, você fica com ela acumulada, Dani. E esse acúmulo pode ser motivo, sim, de você ser é, sugada para locais como esses, porque esses seres vão te sugar porque você tem aquilo em excesso. Você não precisa drenar essa energia unicamente através do sexo. Você pode, né, a energia a libido, né, a energia sexual, ela pode ser usada para coisas incríveis, muita coisa de criatividade, né? Por exemplo, um exemplo que todo mundo conhece, né? Quando os jogadores de futebol estão em campeonatos, em grandes decisões, Copa do Mundo, muitos treinadores não deixam eles, né, ter relação, para poder usar essa energia da libido para jogar, para vir com aquele gás, para fazer acontecer. E funciona. Muitas pessoas também usam isso quando tá. Eu acho que era o Stephen King. Ele também fazia ali um período sem tchananá, para poder escrever. Quando ele tava com bloqueio criativo, ele dava uma jejuada de sexo para usar aquela energia, direcionar aquela energia para a escrita dele, né? Deu uma falha na voz. Para a escrita dele, ele conseguia destravar o fluxo ali, né? Da criatividade, aí ele voltava a ter uma vida normal. Então, teve épocas que, tipo, por exemplo, quando meu filho nasceu, eu. Aliás, antes do meu filho nascer, eu tava. Não tava muito bem, assim, um mês antes dele nascer, eu tava com pressão alta, tava com problema na minha lombar, então eu não queria nada, sabe? E a energia ficou muito acumulada, aí o bebê nasce e você não vai querer nada mesmo, né? E tudo mais. Então aquilo acumula, a gente fica meio desorientada durante esse período. Eu fiquei, né? Meu primeiro filho e único, né? Então eu fiquei muito desorientada, tava meio desequilibrada mentalmente, aquela coisa do depressão pós-parto, não sei o quê. Então, virei um alvo, né? Então, assim, nada é à toa, tá? A gente precisa sair do óbvio, sair daquela explicação rasa, porque as coisas são muito mais complexas do que a gente acha. É normal a gente ir pra essa.
explicação rasa quando a gente tá sempre ouvindo ali o pastor falando sexo é do diabo, sexo é nunca. Aí parece que você, nossa, é uma pervertida. Não, não sou pervertida, não tem problema nenhum nesse campo. Mas às vezes a gente acumula, não libera nos lugares certos e acaba tendo outras brechas que fazem esses caras nos acessarem e nos drenam nesse ponto. E aí, quando eu comecei a prestar atenção nesse ponto, que eu nunca prestava atenção, comecei a prestar atenção, eu comecei a realmente cuidar desse aspecto na minha vida, sabe? Então, assim, a gente tem que botar a energia sexual precisa circular, gente. Se não é de um jeito, é do outro. Você não precisa sair transando com todo mundo, mas você precisa colocar essa energia para funcionar. Quando a gente deixa essa energia muito travada, a gente não usa ela, a gente começa a ficar esquisito. Eu sempre falo, tem uma galera esquisita aí, não adianta ficar. Enfim, isso é tema pra outra live. Lude, quando eu vi a primeira vez você, eu senti um alívio, porque passei por experiências parecidas, tá vendo? Às vezes a gente pensa assim, ai, não vou me expor, não sei o que, lógico, a gente tem que ter limite, não vou ficar falando tudo aqui, né? Mas às vezes trocar ideias faz a gente se sentir, nossa, eu não sou a única, eu não sou um ET, eu não tô com nenhum problema, sabe? É isso, queridos. Um beijo pra vocês e nos falamos.